Porque muitas vezes uma crise financeira destrói um relacionamento. Porque pela falta de diálogo, pela falta de lealdade financeira, né? Pelas atitudes que cada um toma frente ao dinheiro com relação a outra pessoa, vai trazendo mágoas, vai trazendo ressentimentos. Você não quer mais nem conversar com a pessoa. Você não quer mais nem ouvir, que um entra pela porta, o outro sai pela outra e assim vai. E é isso que eu quero no meu relacionamento? O que eu posso fazer para mudar isso? Porque a partir do momento em que eu quero estar junto com alguém, eu preciso pôr todas as cartas na mesa. E uma dessas cartas é a vida financeira. O que eu posso fazer para melhorar minha vida conjugal, minha vida financeira conjugal? Existem inúmeras formas disso, mas os dois precisam querer. As duas pessoas precisam estar dispostas a buscarem estratégias, estudarem, quererem mudar, quererem o melhor para si e para sua família. A gente fala de casal, mas todo casal ele pensa em construir a sua família, e aqui eu trago filhos, e aí já é um outro patamar de vida financeira. Então isso precisa ser muito bem conversado entre os dois. Por que conversar sobre o dinheiro é importante para o casal? Porque é importante entender a necessidade de cada um. É importante se colocar no lugar do outro, porque uma coisa que é importante para mim pode não ser importante para você. E tá tudo bem, cada um é cada um. Mas é importante, é muito importante se colocar no lugar do outro, ter empatia com o outro. Nós não podemos esquecer que cada um tem a sua individualidade. E por que investir tempo nisso e entender isso é tão importante, gente? O que a gente quer na vida? O que nós queremos na vida? Por que investir tempo em entender e buscar estratégia para a vida financeira é tão importante? Porque é óbvio. O que você mais quer na sua vida? Eu faço essa pergunta para você. Nós queremos uma vida conjugal harmoniosa, nós queremos ser infelizes. Eu quero ser feliz na minha vida. E se para isso eu preciso organizar minha vida financeira, eu vou fazer isso. Mas eu preciso entender, eu preciso ter consciência do que está me atrapalhando. Muitas vezes a gente vai levando a vida sem ter essa consciência, sem entender por que está assim. Por que nós estamos brigando constantemente? Por que nós estamos tendo tanta divergência? Por que isso não está dando certo? A gente precisa parar para entender o porquê que isso não está dando certo. É importante achar o equilíbrio entre os dois. É muito importante. E se eu não achar esse equilíbrio, o que acontece? Eu acredito que para quem está numa relação, não tem a opção de não dar certo. Eu acredito que cada um sabe o que o amor significa para si, né? E o que você está disposto a fazer pela sua relação, pelo seu amor. O quanto esse relacionamento é importante para você e o amor é muito mais do que qualquer coisa. Hoje tá tão banalizado, né? É tão simples, a gente vê tanta coisa, ai, não tá dando certo, simplesmente descarta e vai para outro relacionamento. Não tá dando certo, simplesmente descarta e vai para outro relacionamento. Mas eu não penso dessa forma. Se vocês pensam, me falem aí. Eu não penso dessa forma. Eu penso que a partir do momento em que eu tenho uma vida em conjunto com alguém, eu vou fazer de tudo para que dê certo, para que as coisas fluam. Se eu quero estar com aquela pessoa, a vida financeira é apenas uma das pernas, e eu vou fazer o possível, montar estratégias, ir atrás de conhecimento, buscar educação financeira, saber qual que é o meu perfil financeiro para que essas divergências não atrapalhem a nossa vida conjugal. Agora, precisa ter consciência, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero para minha vida. E aí, os dois precisam estar cientes. E aqui, meninas, eu sei muito bem, e eu trago assim pelas minhas experiências e pelas coisas que eu já vivenciei, que muitas vezes não é fácil dialogar. Eu tô dizendo aqui pra vocês, dialoguem, mas eu sei que na vida real é difícil. É onde
onde está o calcanhar de Aquiles, né? É o ponto que tem o problema. Então, você quer conversar, você sabe, você já está em outro patamar, porque você está buscando autoconhecimento, você está buscando entender os seus sentimentos, entender a sua forma como você lida com o dinheiro. E o outro, às vezes, não tá nesse mesmo nível, não tá nesse mesmo patamar. Trabalha o dia inteiro, chega à noite, às vezes cansado, não quer conversar. Acontece de ser agressivo, de ser intolerante, não ter paciência para conversar. Então eu sei das dificuldades. Eu sei onde as pessoas mais erram nisso. Então, onde que as pessoas mais erram com relação a levar essa conversa financeira para o casal? Muitas vezes nas suas atitudes. Falta de tolerância, falta de paciência, não se colocar no lugar do outro, serem agressivos muitas vezes quando começa a conversar sobre o dinheiro. Então, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas ela tem que ser iniciada, porque você não vai ficar a vida inteira sentindo mal, a vida inteira com problemas financeiros na vida do casal, sem tentar organizar, sem tentar buscar alguma coisa para melhorar tudo isso. Então, por onde que a gente pode começar? Por onde que um casal ele pode começar a organizar a sua vida financeira? Primeiro de tudo, sendo verdadeiros um com o outro. Sentando, tendo uma conversa franca, tendo consciência do ponto onde nós estamos hoje. Convidem eles, elas, convidem, sentem, onde estamos hoje na nossa vida financeira? O que queremos para a nossa vida financeira? Quais são os meus sonhos? Quais são os sonhos particulares de cada um? Quais são os sonhos de familiar de cada um? Né? Então sejam verdadeiros, vamos entender, estamos com dívidas, estamos com problemas, não estamos desorganizados financeiramente, não temos reserva financeira. O que nós queremos para daqui a um ano? Como que nós vamos estar daqui a 5 anos? Como que vai estar a minha vida financeira daqui a 10 anos? Se eu não pensar nisso hoje, se eu e meu cônjuge não pensar nisso hoje, como que nós estaríamos daqui 10 anos? São reflexões que nós precisamos fazer. Primeiramente, ser verdadeiro. Segundo, chama para conversar. É o diálogo, gente. É o diálogo, a gente precisa dialogar. Tudo que eu falei aqui para vocês com relação ao diálogo, que é difícil, que no começo é complicado, mas a gente precisa tentar. Vai com calma, vai com paciência, seja persistente. Da mesma maneira que eu falei que se eu ficar batendo aqui vai causar uma deformação, se você ficar tentando, um dia você vai conseguir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. Nós temos que tentar. E isso só vai trazer benefícios para a vida do casal. Então, só que os dois precisam estar dispostos. Então, o primeiro passo de tudo é realmente ser francos, serem verdadeiros, colocar a atual situação no papel, onde nós estamos hoje. E os dois precisam estar dispostos para isso. O segundo passo, gente, é entender a dinâmica da vida financeira de vocês. Qual que é o custo familiar de vocês? O custo de família mesmo. Se eu sou eu e meu marido e meus filhos, qual que é o nosso custo com tudo? Qual que é o nosso custo? Mercado, farmácia, aluguel, combustível, parcela de carro, parcela de casa, enfim, escola das crianças, inglês, presentes de todos os meses. Como que é a minha dinâmica? Quanto que é o meu custo de vida? Entendendo o custo de vida, aí sim, nosso custo de vida é 5 mil reais, um exemplo. Então, quanto cada um recebe, quanto que cada um pode contribuir, qual que é a percentual de cada um, conforme o nível de renda de cada um. Como eu disse aqui, dificilmente um casal vai ter a mesma renda. Sempre uma vai ser maior, uma vai ser menor. É difícil ter o equilíbrio exato da renda. Então, como que vai ser a distribuição dessa receita? Quais são os gastos individuais de cada um? A gente precisa colocar limites nesses gastos. Porque se eu tenho uma renda familiar, vamos dizer aí, de 8 mil reais e meu custo de vida é 5, então quer dizer que eu tenho tá sobrando aí 3 mil reais. Um exemplo, tá? Poderia ser 2 mil e a minha está sobrando 200 reais. Enfim, tá sobrando alguma coisa nesse caso.
Onde que eu vou direcionar esse dinheiro? Inicialmente, você não tem um planejamento, mas e depois, quando eu iniciar, quando eu tiver esse planejamento, calcular o nível, a reserva de emergência, quanto que é a reserva de emergência para minha família, se manter por 6 meses, por um ano, e depois disso, quais são os meus sonhos de curto, de médio, de longo prazo, o que eu vou fazer para conquistar e alcançar cada um, quais são os prazos de cada um, quanto que eu tenho que poupar por mês. Eu não tô nesse patamar de guardar dinheiro ainda, eu tenho dívidas, então como que eu vou fazer para quitar as minhas dívidas? E os dois, por mais que às vezes a dívida seja de uma decisão de um só, eu sei que muitas vezes acontece isso, um dos dois faz a dívida sem comunicar a outra parte, mas enfim, já tá feita. Então agora nós estamos conversando, tá? Como que nós vamos resolver isso para que isso não aconteça, para que a gente aprenda com os nossos erros e não façamos novamente não caímos novamente na mesma situação. Então são tudo pontos que a gente precisa colocar para começar a organizar essa vida.